Salve, salve galera do Vascão da Gama, estamos aqui na Regional TV pra falar. Cara, vamos lá. O Vasco demitiu o Carille, você já sabe disso que ele já foi demitido. Já estava demitido há muito tempo pra mim, como eu já disse, eu não teria nem contratado. Ele bateu as metas que eu falei que ele deveria bater de pontos. Esse jogo do Cruzeiro é um jogo que ele deveria trazer um empate. Mas ele já vinha decaindo, cara. E assim, como é que eu vou dizer? Eu não acho que demitir o Carille vai resolver. Tanto que o Vasco ainda não contratou um treinador. Pode ser quando você esteja vendo o vídeo, o Vasco já tem assinado com o Diniz. Vai sair vídeo para me falar se assinou com o Diniz ou com outro treinador. Né? Eu espero que seja o Diniz ou um treinador do mesmo perfil, que seja louco, um Sampaoli. Mesmo que a gente não tenha dinheiro para pagar, pô, fala pro Sampaoli vir e fala: não, tem dinheiro, pô, tem dinheiro. Assina o contrato, depois que assinou, foda-se. Paga quando der. Né? Já tá devendo geral mesmo, dever mais um, dane-se. Eu não faria. Acho que o Vasco deveria ter gestão. Como é que fala? Organizado. Por isso que eu não posso ser o dono nem o presidente, porque eu, foda-se, irmão. Vai dever Deus e o mundo e o time vai ser foda e a gente vai ganhar taça pra caralho. Por isso tem que ter alguém no financeiro pra cuidar dessas coisas. Porque eu quero um time bom e um time ganhando, dane-se. O Pedrinho não tá nem ganhando. O problema do Pedrinho é que ele fala que vai fazer essa gestão de financeira no Vasco, que vai cuidar do time. O Vasco tá contratando um treinador que sabe que vai mandar ele embora, que é o Carille. Tinha o Paiva, ele mandou o Paiva embora do nada para botar o Felipe nas 3 últimas rodadas. Não é que ele mandou o Paiva embora para trazer um treinador que ele já tinha o plano pro 2025. Não, ele mandou o Paiva embora pro Felipe treinar os 3 últimos jogos para nada. O Vasco nem rebaixado tava, cara. O Vasco ele tava salvo já. Ah, mas o Paiva não ia conseguir um empate em 3 jogos. Pô, irmão, como que o Paiva não ia conseguir? Poderia acontecer? Poderia acontecer ele conseguir um ponto nos últimos 3 jogos. Poderia. Mas você tem que quando ele assumiu o time da mente, não achou que ele ia ganhar 5 jogos seguidos. Ele ganhou. Só que o time perdeu as 2 principais pontas e ele não achou um time. E o Carille está no time desde o começo do ano e também não achou um time em momento algum. O Paiva em algum momento achou o time. Se você for pegar do período da 77, do Jorginho, ainda no segundo semestre da segunda divisão, de 2022, pra cá, alguém treinou o Vasco melhor do que o Paiva? Não. Alguém fez mais pelo Vasco com as peças que tinha além do Paiva? Não. Porque o Ramon Dias fez um excelente trabalho depois dos reforços. O time dele até brigava mais, tá? O time dele era um time que brigava, tinha um pouco de sangue, um pouco de alma, alguma coisa que ele time tinha. Mas se não eram os reforços, aquele time teria caído. Severret, né? O time do Paiva era o time que tinha. O time que o Ramon estava fazendo uma merda em 2024 foi o time que o Paiva assumiu e consertou o time com os jogadores que tinha no elenco. Seja trazendo o jogador da base, seja botando o Adson para jogar, seja dando confiança pro David. E ele bancou o time. E aí ele teve as lesões. O Pedrinho teve a capacidade de não trazer um zagueiro, porque todo mundo sabia que o Léo Pelé tinha que sair do time, por uma questão até psicológica. E o Coisa não conseguiu trazer um zagueiro na janela. Trouxe 3, 4 pontos horríveis, ou seja, não é que ele tá tendo uma boa gestão financeira, tá torrando dinheiro em merda, torrando dinheiro em jogador ruim. Cara, pra você trazer Emerson Rodrigues, Jean David, o Suíço, pra você trazer agora, cara, o Nuno foi bom jogador, o Carreira acho que é um bom jogador, pra trazer um angolano lá, o Lloyd, pra trazer os zagueiros que ele trouxe, o Lucas Freitas e o Lucas Oliveira, até o Lucas Freitas até foi jogando bola, o goleiro reserva, né? Cara, são pelo menos 7, 8 jogadores aí que eles trouxeram, não joga nada, e pagando altos salários, cara, com todo respeito. Pra pagar esses altos salários, por que não bota os moleques da base? Igual emprestado JP agora, pro Havaí, se eu não me engano. Por que não bota o moleque pra jogar, cara? Tô trazendo volante ruim aí pra não jogar, pra não ficar em campo. Botar o JP pra jogar, é um cara mais útil, um cara da base. Por que não oportuniza um zagueiro? Se não me engano, foi o Lincoln que jogou com o Internacional ano passado. O jogo passado com um monte de gente suspenso, o Lincoln jogou bola. Então, mandar o Carille embora é a solução? Não. Eu mandaria? Sim, mandaria, cara. Vai vir o Diniz agora. Vamos deixar o Diniz trabalhar? Se o Diniz perder 5 jogos, vocês vão bancar o Diniz? Não, não eu. Eu vou mandar embora. Eu vou mandar embora, Dante, o torcedor. Vou falar fora do Diniz no primeiro jogo, inclusive. Vai matar do coração. Com aquela saída de bola, porra. Mas às vezes o time do Vasco joga retrancado e não sabe marcar. Às vezes atacando, toma 2 gols, faz 3, né? Uma dessa. Faz 4, faz 5, toma 4, sei lá, já é um jeito de ganhar jogos. Né? Mas eles têm que aprovar um projeto que trouxeram o Carille. O Carille é esse projeto que trouxeram o Carille. É ganhar o máximo de pontos possível em casa, vai endurecer um clássico ou outro, vai perder, vai empatar jogos em casa como o Lanús que deveria ter ganho. Será que para manter o Carille precisava esperar o jogo do Cruzeiro? Pelo jogo do Lanús dava para mandar ele embora não?
Dá pra mandar ele embora no 3x1. No 3x1. Que ele deixou, tomou um empate lá no Melgar. Que era um jogo que era pra dar dano nossa classificação praticamente. O Vasco tem aqueles 2 pontos, ele praticamente estava classificado. Que o Lanús perdeu 2 pontos por Porto Cabejo. Então aí agora você não sabe quem vai vir. Tá um tempão sem ninguém. Vai treinar o Felipe amanhã, né? Que é da direção, né? Desse compliance do Vasco. Você não fala de SAF, você não fala de venda de SAF. Não anda. Tá embrolado nessa questão da 77. Que aí é culpa do Salgado e companhia ali que fizeram essa venda horrível, né? Mas cara, é impressionante como o Vasco. Até falei com meu colega, tipo assim, o Vasco passou as coisas que não faz sentido, né? Você pega um time que ele tem experiência em competição, é pra você estar tranquilo jogar contra o Operário, porque o Vasco chegou na semifinal ano passado, entre aspas, tem experiência na competição. Você não, cara, você não sabe se o Vasco vai empatar esse jogo, ou de lá e ganhar, passar com tranquilidade, né? Acho que tem que tentar a Sul-Americana, tem que tentar, a oportunidade. Você sempre quer jogar um campeonato e agora que tem a oportunidade de ganhar, tem que arriscar, mas você acha que eu vou ganhar? Duvido muito. Duvido muito. Torcer eu vou. Ficar puto com esse time eu vou. Me iludir eu vou. Que é meu papel de torcedor, né, cara? A gente não controla. Aí agora é sem Carille. Provavelmente, quando você for ver o vídeo, provavelmente já tá com um treinador novo, talvez o Diniz ou outro. Mas aí vamos dizer que não consigo o Diniz. Vai trazer quem? Será que tem um plano? Porque mandaram o cara embora. Vamos conversar com o Diniz hoje, se não me engano, na quarta-feira. Será que tinha um plano quando mandaram o cara embora? Você acha que tinha? Aí tem que ver a entrevista do Euriquinho criticando o Pedrinho, por exemplo. Quem que o Euriquinho fez pro futebol? Nem o pai dele pode fazer. Fez muita coisa. Agora ele, quando ele trabalhava com o pai dele, não fazia nada. Quem assinava era o pai dele. E o time dele caiu, tá? Só pra deixar claro, o time que ele ajudava a montar caiu. Que é o time de 2016, é o time que sobe e cai, né? É um time que sobe e cai por culpa deles. Que é um time que sobe e cai por culpa deles. Que é um time que ganhou o Campeonato Carioca. Eles entendem que aquele elenco é bom. E aquele Campeonato Brasileiro eu acompanhei praticamente todos os jogos do Vasco. Quase todos, assim. Tem campeonato que geralmente você perde alguns jogos que você não consegue acompanhar. Aquele campeonato, o primeiro turno, por exemplo, eu acompanhei ele todo. E eu sabia que o Celso Roth não era o cara para trazer, porque eu praticamente uma mágoa com o Celso Roth em 2010, que o Vasco estava muito bem, ele sai do Vasco para ser campeão com o Internacional. Não critico pela carreira dele, ele fez o bom que era bom para ele, mas com o Vasco estava muito bem com ele. Talvez a gente pudesse ter pegado o Libertadores naquela temporada, não pegou por culpa, porque ele saiu. Né? Ele saiu, a gente não terminou bem, não foi rebaixado, mas se fica com ele até o final da temporada, a gente poderia ter uma posição melhor naquele Brasileirão. E aí trazem ele em 2014, e o puto, 2015, perdão, puto que trouxeram ele. E ele até ganhou o clássico do Fluminense com o gol do João Clay e do Andrezinho. Cara, ele só perde, só empate. O Vasco ganhou 2 jogos naquele primeiro turno, se não me engano. Foi um jogo do Flamengo, 1x0 gol do Riascos, e 2x1 do Fluminense. Pra você ver como a campanha do primeiro turno foi uma maravilha. O Vasco teve uma arrancada no segundo turno, até quase escapa, mas não escapa, né? Quase escapa e não escapa. Que é aquela arrancada com o Jorginho e tal. Que é aí onde eu queria chegar. O time deixa o Gilberto ir embora no início da temporada, não traz outro centroavante. O Vasco fica sem centroavante no restante do campeonato. O Riasco fica, né, naquele lá e cá que o Riasco sempre é, né? Um jogador muito inconstante, né? Inclusive acho que o Riasco vai embora porque ele tinha contrato com o Cruzeiro, alguma coisa assim. Depois, uma besteira que o time bota o cara pra jogar, em vez de estender pro ano todo, deixa o cara passar em maio, acho. Ele vai pro Cruzeiro, nem joga, inclusive. Eu já sabia que ele não ia jogar quando disseram que ele tava certo aqui com a gente. Depois ele volta no outro ano, né? Vai entender, coisas do futebol. E aí o time que ele montou, como eu estava dizendo, é rebaixado, porque eles deixam de demitir, ao invés de demitir o Celso Roth, eles esperam o jogo do Celso Roth, depois ele já ter feito algumas partidas do primeiro turno, eles esperam a volta no segundo turno, que é Vasco e Joinville em casa, o Vasco empate 0x0. Se o Vasco manda o treinador embora antes do jogo contra o Joinville em São Januário, que era um jogo crucial que o Vasco teria que ganhar, talvez com um ânimo novo, mesmo o time ruim, poderia ter ganho o Joinville, que era um time ruim, que é o Jack, poderia ter ganho o Joinville, não, a gente ganhou, por conta dessa mentalidade. E o Vasco empata com o Joinville, eles mandaram embora. Poderia ter mandado antes. Às vezes se a gente ganha aqueles 3 pontos, poderia não ter caído. Fatalmente não teria caído, a gente ficou por pouca coisa para não cair aquele ano, né? Claro que é uma conta de padeiro, mas você entende que eles já iam mandar o cara embora e não mandaram. Então, cara, aí vem, toda hora surge um herói novo aí, todo mundo fazendo a mesma merda, né? O Pedrinho, eu acredito que ele tá tentando, né? Ele tem ainda muito crédito comigo.
Acho que ele tem tentado fazer coisas novas, mas ele tem cometido os mesmos erros. Que é contratar muito jogador baseada. Pra dizer que tá contratando pra torcida. Eu não quero que o cara me agrade. Porque quando o cara aparece, sabe, 3 contratos, você fala, aê, contratou. Mas eu não quero que o cara faça isso. Eu quero que ele faça o que ele tem que fazer, pô. Contratar bom jogador. O Nuno Moreira é um bom jogador. É um bom jogador. É um cara que ninguém critica. Eu nem sei quanto foi pago nele. Agora o ruim jogador, eu sei quanto foi pago. Eu sei quanto que ele recebe cada hora. Pelas merdas que ele faz em campo. Então é, tipo assim, não é possível que o cara olhe pro Jean Davi e ache que o Jean Davi vai mudar o Vasco, velho. Se é pra botar o Jean Davi pra jogar, me deixa o JP jogando. Por trás do Figueiredo de volta do América Mineiro. Que eu juro, o Figueiredo é melhor para o Vasco do que o Jean Davi, tenho certeza. E o Figueiredo recebe muito menos do que o Jean Davi. E ainda se o Figueiredo fizer 5 meses bom, pode aparecer um time do cu do mundo e comprar esse cara por alguns milhões e talvez você aí tenha um dinheiro para investir em um cara que presta. Agora o Jean Davi vai dar qual retorno para o Vasco? Nenhum. Nenhum. Então assim, Carille foi embora, quem vai vir eu não sei. Mas que o problema do Vasco não é o Carille, não é só o Carille, não são só os jogadores ruins, tem muita coisa envolvida. E o senhor Pedrinho precisa tomar decisões melhores. Ele é um cara capaz. Não sei se é a pressão da torcida, se é a pressão dos dirigentes, se é a pressão da venda da SAF. Mas dane-se, eu não mandei ele ser presidente, foi ser presidente porque ele quis. Então resolva os problemas. Resolva os problemas. Cara, aprenda a montar times. Como monta o Liverpool, como monta o PSG agora. Que não é uma filosofia de quem tem dinheiro, apesar de que o Liverpool tem dinheiro. Você ali tem 10 jogadores para o Liverpool contratar. O Liverpool não vai pagar mais do que 5 milhões nesse cara. Um exemplo. E às vezes eu falo, por que não pagou 60 milhões nesse cara? Os caras jogam para um caralho. Mas os caras não pagam. O Vasco ele tem 5 milhões para pagar num cara bom. Aí o Vasco não achou esse cara bom. Aí ele vai e compra um ruim mesmo. Não! Se você tem 5 milhões para comprar um cara e você não achou um cara bom, não compra ninguém. Guarda a merda dos 5 milhões. Porque vai que lá na frente você tem outros 5 milhões. Então agora você tem 5 milhões para contratar um cara, você tem 10. E às vezes você consegue comprar um cara por 7, um cara bom. Ainda que dê errado. A probabilidade de você errar tantas vezes é menor. É uma questão matemática. Né? Só que se você pega uma pessoa, dá 5 milhões, ela gasta 5 milhões, dá 5 milhões, ela gasta 5 milhões, que você tem 5 jogadores ruins sem jogar, ocupando sua folha salarial ainda. Por exemplo, não há o menor. Exemplo, ainda bem que não vão renovar com o Paê, porque não há um menor motivo. O Paê não tem jogado nada. Está ocupando espaço, inclusive, nas folhas salarial, para trazer um bom jogador. Tinha esperado esse monte de malas sem elas que contrataram no meio do ano. Tivesse sido com o dinheiro que eles tinham para investir nesse monte de mala, tivesse trago um bom zagueiro, talvez o Vasco poderia ter chegado na final do Copa do Brasil, talvez poderia ter ganhado, ou poderia não ter ganhado nem nada e poderia ter errado. Mas, quando você faz a coisa certa, se você. O Vasco tem. O que o Vasco está fazendo. Se você faz a mesma coisa todas as vezes e quer resultados diferentes, não vai acontecer. O Vasco ele erra do mesmo jeito todas as vezes. Não vai ter um resultado diferente. Faça uma coisa diferente. Talvez você acerte, porque ao menos se você não mudou, você já sabe que é mais uma coisa para treinar. Faça outra coisa diferente, até você encontrar a maneira certa de fazer. O Vasco tem feito a mesma coisa há 20 anos e tem colhido os mesmos frutos. E o Pedrinho vem fazer, começou a estar fazendo as mesmas coisas. E ele vai colher os mesmos frutos. Possa não ser essa temporada, mas fatalmente, no mandato do Pedrinho, ou ao término do seu mandato, o Vasco vai escolher os frutos de até agora uma péssima administração no conceito que ele falou, no administrativo. O Vasco gasta mal o dinheiro que ele não tem, já que ele disse que o Vasco não tem dinheiro. O dinheiro que o Vasco não tem, ele tem gastado mal. Aí fica difícil. Beleza, galera? Deixa o like, se inscreva no canal, segue nos redes sociais. Kawaii, Facebook, TikTok, Instagram e muito mais. E claro, a nossa parceira Bet7K, link na bio. Link na descrição aí. Com bônus de até R$7.000 e promoções, rodadas grátis, tudo que você sabe lá. Você fazer seu cadastro, você vai ver lá, vai ficar por dentro de tudo. Beleza, galera? Tamo junto. Voltamos com mais vídeos. E fui.